Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o primeiro programa da nova série de entrevistas, agora sobre a visão religiosa dos programas de doação de corpos no Brasil, informações para os doadores. Promovida pela TV Câmara e pela Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, ambas da Câmara Municipal de Jataí, em parceria com a Universidade Federal de Jataí, a UFJ. Esta série enfoca o aspecto religioso, como cada religião ou doutrina lida com a morte em geral e com a doação de corpos para a ciência em particular. Hoje vamos conversar com Barçanufo Zaru da Costa, representante do Espiritismo ou do Kardecismo, como queira, baseado na doutrina sistematizada por Allan Kardec. Seja bem-vindo, professor Barçanufo. Muito obrigado pela sua presença. É uma alegria estar aqui. Cumprimento fraternalmente a vocês que estão no programa de hoje, mas também cumprimentando aos internautas ou pessoas que estão vendo esse vídeo. Muita luz, muita paz a todos. Obrigado, senhor Barçanufo. E aqui comigo no estúdio da TV e da Rádio Câmara, nosso estúdio no Palácio das Abelhas, a professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí, a UFJ, e também representante da equipe que faz esse grande trabalho aí no programa de doação de corpos, presentes anatômicos da UFJ. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, uma honra receber Barçanufo, né? Tem Palmelo, uma cidade que faz um trabalho muito bonito no país. E agora, então, o nosso interesse é conhecer, né, qual que é a visão dessas doutrinas, religiões, fé. É um momento muito doloroso, né, esse momento da morte para quem fica, né? Então, eu acho que uma forma da gente entender as decisões, seja no destino do corpo de cremação, enterro, ou a própria doação, né, para fins científicos. Então, a ideia é conhecer a doutrina, qual que é a posição, né, quais as recomendações e orientações em relação à doação do corpo. Muito bem. E também aqui com a gente, mais uma vez, e agora estreando também nessa nova série, o coordenador da Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, a EGEL, o professor mestre Juliano Vilela, que é graduado em Filosofia. Sim, vida e morte é a coisa que permeia o pensamento humano o tempo todo, né? E não só o pensamento humano, como também tudo que diz respeito às religiões, à fé, à crença. Então, falar sobre viver e morrer está intimamente ligado com a crença que cada um de nós temos, seja ela religiosa ou não. E por isso que é tão importante ouvirmos, né, várias doutrinas, várias religiões que falam sobre a vida e sobre a morte, sobre o corpo e sobre o espírito, e mais especificamente sobre o corpo que fica, né? Para aqueles que creem numa ressurreição, né, do próprio corpo, como que esse corpo tem que ser tratado depois da morte? Ou para aqueles que acreditam que várias vidas vão surgindo depois, né, através da reencarnação, também como que eles pensam a respeito disso. Por isso que é tão importante, né, e é uma alegria enorme estar aqui com você, Francisco, com a professora Bárbara, e especialmente com o senhor Barçanufo, né, que representa o Espiritismo, né, para falar conosco a respeito disso. Exatamente. Então vamos começar então nossa conversa com o senhor Barçanufo, perguntando primeiro sobre o próprio espiritismo. Antes da gente entrar nessa questão da doação de corpos, senhor Barçanufo, o senhor poderia falar para a gente sobre o espiritismo, se é uma religião ou uma doutrina, como surgiu o espiritismo? Então, boa tarde a todos. Cumprimento fraternalmente a todos. O espiritismo é religião, mas é também uma filosofia. E é também uma ciência. Um dos expoentes da doutrina espírita, que é Francisco Cândido Xavier, quando perguntado para ele assim sobre a conduta dele e em relação aos espíritos, principalmente Emmanuel, que era o mentor espiritual do Chico Xavier, aí ele disse assim, Emmanuel falando para o Chico: se eu disser alguma coisa contrária a Jesus e à ciência, fique com Jesus e com a ciência.
Estou mostrando assim que os espíritos que constituem o conteúdo doutrinário da doutrina espírita são eles principalmente cientistas e também ligados a nosso Mestre Jesus. Então o Espiritismo é uma religião que está ligada à ciência e também à filosofia. Certo. E como ela surgiu, Sr. Barçanufo? Ela surgiu na França quando, nas brincadeiras de salão, as pessoas utilizavam a mediunidade. Era as mesas girantes. Mas como na Europa, principalmente na França, como as situações de momento passam rápido, naquela época a situação de momento era conversar com os espíritos. Allan Kardec, que foi sempre cético, ateu talvez, ou não acreditava em muitas coisas, ele então começou a analisar o fenômeno em si. E analisando o fenômeno, achou coerência e foi então o codificador da doutrina espírita. Os espíritos falando com Allan Kardec e com os médiuns em várias cidades, em várias localidades, conversavam com Allan Kardec a respeito das experiências que tinham. E Allan Kardec, então, codificou a doutrina espírita. Então, ele é o codificador do espiritismo, que hoje tem um corpo de doutrina e que não vai ficar por aí. Se o Velho Testamento existiu, depois o Novo Testamento, podemos dizer que os ensinos não param por aí e que a doutrina espírita é essa novíssima doutrina que seria o Novíssimo Testamento, né? Basta que nós analisemos os fatos que os espíritos que orientam a humanidade estão trazendo ensinamentos todos os dias. Exato. E, Sr. Barçanufo, o senhor poderia nos dizer quantos adeptos há hoje em dia no Brasil, adeptos do Espiritismo? Olha, no último censo, nós estamos aqui numa cidade bem pequenininha, mas a quantidade de espíritas foi a maior em relação às cidades brasileiras. Então, Palmelo, em termos de porcentagem, conta com o maior número de espíritos, percentualmente falando. E no Brasil, tem mais de 10 milhões de espíritas. Então, significa que já está bem propagado os ensinamentos dessa doutrina, que é uma doutrina nova, mas que ela está sendo divulgada de forma constante. Agora, pela internet, mais ainda. E, Sr. Barçanufo, no Espiritismo não existe um líder central, né? Não tem um sacerdote líder. Não existe hierarquia. Conforme ensina os espíritos, a hierarquia ela é constituída moralmente. Ela é natural. Logicamente, quando tem um grupo de trabalhadores, os próprios trabalhadores constituem num daqueles membros aquele que vai liderar. Geralmente, alguém que tem como um acordo de todas as pessoas. No Brasil, nós temos aí, em cada estado, as federativas, as federações. Goiás tem a Federação Espírita do Estado de Goiás, a FEEGO. E existe uma Federação Espírita Brasileira. Mas essas federações, elas levam o movimento de forma assim, atendendo a todos com muita bondade, com muito amor, orientando, esclarecendo, mas deixando que cada centro espírita tem o seu papel, cada centro espírita realize as suas atividades conforme
a doutrina espírita em si e na prática, conforme o grupo que está liderando aquela cidade, aquele centro. Certo. E segundo o Espiritismo, a fé teria alguma influência na saúde ou no enfrentamento das adversidades da vida? Olha, o que nós podemos entender, eu particularmente, porque vivi na cidade de Palmelo, é uma cidade voltada para a cura espiritual. Então, muitas pessoas buscam a cidade para o tratamento espiritual de suas enfermidades. Logicamente, nós não podemos aqui, de maneira alguma, substituir a medicina. De maneira alguma. A medicina tem o seu papel fundamental, é uma questão de fé. Então, existem pessoas que vêm em busca do tratamento espiritual. E nós acreditamos que com esclarecimento, as pessoas tendo um conhecimento da situação que eles estão, não só da parte física, mas também da parte espiritual, é possível a doutrina espírita auxiliar a pessoa que quer melhorar. Mas tudo é uma questão de querer essa melhora. Porque se a pessoa não quiser a melhora, não tem como acontecer essa melhora. Porque tudo é questão de que cada um tenha a vontade de melhorar. É uma questão de mentalização, de mente, para que as pessoas fiquem boas fisicamente e espiritualmente. Isso, eu tenho uma dúvida, né? Então, neste sentido, o fato de você acreditar, né, nas boas atitudes, na benevolência, promove saúde, não é assim? Porque o fato de você estudar, conhecer a religião, a fé, te faz buscar, né, esse autoconhecimento te faz buscar ferramentas de viver cada vez melhor. Então isso, nesse sentido, a gente pode concluir que promove a saúde, né? O fato da gente permanecer em meditação, em oração, a oração em si, Barçanufo, ela pode promover melhorias no pensamento, na saúde mental, na saúde física, a prática, né, da religião. Nós acreditamos assim, temos o corpo físico, mas o corpo não seria nada sem a presença do espírito que pensa, do espírito que age. Seria apenas uma carne inerte. Mas além do corpo e do espírito, nós também temos o perispírito, que é um elo de ligação entre o corpo e o espírito. Seria um corpo espiritual. Se esse corpo espiritual está bem, também o corpo físico estará bem também. Portanto, se a pessoa pensa positivo, se o espírito que vive está bem espiritualmente, estará bem o corpo espiritual e passará para o corpo físico. Por exemplo, acreditamos nas operações espirituais. Mas uma operação, um passe, um tratamento, ele, de acordo com os nossos ensinos da doutrina espírita, não há necessidade de um corte físico, apenas a imposição de mãos. E quem faria essas cirurgias? Quem faria esses passes? Seriam os espíritos trabalhadores de médicos espirituais, que utilizando os fluidos dos médiuns, fazem uma cirurgia, um passe, um tratamento no corpo espiritual. Com o passar dos dias, o corpo físico vai recebendo a influência daquela cirurgia que foi feita e o corpo físico vai melhorando a sua condição, melhorando fisicamente. Então, dentro da doutrina espírita é possível, sim, várias pessoas terem a assistência, a proteção, e isso de acordo com o merecimento de cada um, isso de acordo com a necessidade de cada um e com a vontade de Deus, porque nada é feito sem a vontade de Deus. Deus é nosso Pai, que preside, provê a tudo e a todos. Isso.
Agora, senhor Barçanufo, entrando agora mais no assunto de que trata essa série nossa de programas, como a doação de órgãos para a finalidade de tratamento é considerada no Espiritismo? Bom, quando foi fundado o Espiritismo, o primeiro livro surgiu em 1857, era um tema que não estava em voga, mas, de acordo com os ensinos da doutrina espírita, tem como a gente basear para que a gente possa ter um entendimento dessa situação. Então, o Espiritismo, de acordo com o seu corpo de doutrina, ele prevê a necessidade da doação de órgãos, e que seria bom, porque é um ato de amor, a doação de órgãos. Porque é alguém que vai receber um órgão que não seria mais utilizado por aquela pessoa que deixou a vida física. Quando se trata de desencarne, então existe toda uma situação que nós temos dificuldade de falar por causa do conhecimento das pessoas em relação à vida espiritual. Mas, dentro da doutrina espírita, em primeiro momento, existem várias coisas que poderíamos esclarecer a respeito do espírito que está do lado de lá, mas, em primeiro momento, a doação de órgãos é um ato de amor em benefício das pessoas que permanecem na Terra e que precisa daquele órgão para dar continuidade à sua existência física. Juliano? Senhor Barçanufo, o senhor disse aí que existe um código, né, da doutrina espírita, que são os 5 livros, né, que Kardec escreveu, são eles o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese. Se não me falha a memória, são esses livros que fazem parte do código. Geralmente, o Espiritismo ele utiliza esses livros como base da doutrina kardecista. Inclusive, eu leio bastante, gosto muito, e a forma como ele foi feito é perguntas e respostas. Perguntas que foram feitas por Kardec aos espíritos e foram respondidas pelos espíritos e foram codificadas ali nesses livros. E o senhor disse que naquela época, quando Kardec estava codificando a doutrina, essas perguntas não estavam sendo feitas, né? Mas dentro desses livros que nós temos como base da doutrina, é possível verificar a doação de órgãos, a doação do corpo, porque lá no centro onde eu vou, muitas vezes para ouvir palestras, eu já ouvi a seguinte frase: nós somos espíritos que ocupam um corpo. E eu ouvi do senhor ainda há pouco dizendo que nós somos, o nosso corpo sem um espírito é apenas um corpo inerte, né, que não tem vida, que vai ficar ali jogado. Então, sem vida, sem nada, vai ficar ali onde ele está, inerte, né? Então, a respeito disso, a doutrina espírita fica tranquila em dizer que tanto a doação de órgãos quanto a doação do corpo é algo natural e comum, e além de ser também um ato de caridade e de amor? Olha, você citou os livros de Allan Kardec, que é a base da doutrina espírita. Então, nós temos o Livro dos Espíritos como o primeiro livro publicado. Foi no ano de 1857. E numa pergunta do Livro dos Espíritos diz assim, que na agonia, é a número 156, na agonia, o espírito está agonizante, o corpo está agonizante, mas o espírito já pode ter se liberado do corpo físico. Então, isso significa dizer o seguinte: se o espírito já está fora do corpo na agonia, significa que ainda tem movimentos do coração, ainda tem movimentos orgânicos, mas o espírito já não está ali mais. Existem casos assim. Então, isso significa que
pode ser doado um órgão, sem problemas nenhum. Então, de acordo com a doutrina espírita, dentro do contexto, a gente vai encontrar situações nesse sentido. Por exemplo, em todo compêndio da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, é um espírito que fala sobre a moral, sobre o amor, sobre a bondade. Então, são, vamos assim dizer, virtudes que nós praticamos durante a nossa vida, ou pelo menos deveríamos. À medida que vamos melhorando, que vamos compreendendo, vamos tendo mais virtudes, menos vícios, sejam eles físicos ou morais. Então, isso significa que dentro da doutrina espírita está inserido o amor. E se é um ato de bondade, nós doarmos um órgão para aquele que permanece, então, dentro do compêndio da doutrina espírita, está colocado esse tema, assim como muitos outros, dentro de um contexto. E, senhor Barçanufo, segundo a doutrina espírita, como é o fim do corpo físico? Existe uma vida depois da morte do corpo físico? Existe sim. Por exemplo, o corpo físico volta à terra, ao pó. Do pó, volta ao pó. Nós, dentro da ciência, nós acreditamos na química, na física, que são ciências que estão cada vez mais mostrando ao homem a necessidade de analisarmos o aspecto espiritual, porque do aspecto material praticamente já foi tudo analisado. Bom, o nosso corpo físico, ele vai extinguir naturalmente, mas seria ilógico nós admitirmos que nós também vamos nos extinguir com a morte do corpo físico. Somos uma pessoa, uma personalidade, temos as nossas características, e faz parte dessas características a nossa existência, o nosso eu, com perfeições e imperfeições, fazem parte. Não seria admissível que tudo isso terminaria com a morte do corpo físico. Então, na verdade, nós voltamos ao mundo espiritual, que é de onde viemos. Então, a verdadeira vida é a vida espiritual. A vida física, ela é passageira. Então, a vida física, ela vai ter um tempo. Se estivermos fazendo um determinado projeto, por exemplo, uma construção de uma casa, alguém vai ter que terminar essa casa aqui. Nós, como espírito, vamos dar seguimento a outra jornada. E assim são todos os projetos que fazemos durante a nossa vida na Terra. Então, a vida espiritual, ela flui, ela é plena. Então, muitos espíritos voltam para a pátria espiritual e dão seguimento à sua jornada de antes. Então, a vida espiritual, a continuidade da vida, é o que trata o Espiritismo, a vida do Espírito. Então, nós vamos seguir uma outra jornada e o corpo permanece na Terra. E aí entra a outra pergunta, né, que está aqui nos inquietando. Existe algum culto, velório, algum ritual que se faz para aquele que falece? Ou a preocupação é, na verdade, com o consolo daqueles que ficaram através do estudo, né, da doutrina, exercício da fé, né, nesta continuação da vida? Como que funciona para a doutrina quando um parente ali querido falece, né, desencarna? Posso contar algum caso pessoal? Claro. Então, aqui nós temos a cultura seguinte: as pessoas amigas nossas,
ou parentes, né, que desencarnam, nós fazemos as reuniões. Então, convidamos 2 pessoas que faziam parte aqui da comunidade para uma prece quando completou 2 anos do desencarne de minha irmã Maria Auxiliadora, que ela, durante a vida física, ela fez cirurgias, fez várias operações, ficou muito doente. Bom, primeiro que quando veio para Palmelo, ela veio para tratamento. Os médicos deram poucos dias de vida a ela. Mesmo assim, ela conviveu aqui conosco mais 25, quase 30 anos. Bom, então ela recebeu uma bênção de ter a continuidade da vida por esse período. Então, quando ela desencarnou, ela passou por uma fase de enfermidade. Bom, no dia que nós fizemos a reunião, que já fazia 2 anos que ela tinha desencarnado, nós estávamos lá, eu, meus irmãos, minha mãe, que também na época era encarnada, estava presente um ex-presidente do Centro, Bortolo Damo, que era presidente aqui do Centro Luz da Verdade, a dona Vânia, que era médium de psicofonia. Bom, feitas as reuniões, feitas aquelas primeiras preces, a Maria Auxiliadora toma o aparelho físico da Vânia, quer dizer, uma pessoa desencarnada comunicando-se com aqueles que ficaram através de uma médium. E ela diz assim: como estão todos? Estão bem? Então foi a pergunta que ela fez. Depois de conversar um pouco ali, o Damo fez a seguinte pergunta para ela, que eles estavam, que estavam bem, mas só que tinha muitas pessoas que estavam doentes. Realmente, naquela ocasião, muitas pessoas estavam enfermas, que vêm em busca de cura. E realmente foi num dos hotéis da cidade, onde tinha várias pessoas em tratamento, a reunião. Bom, aí o Damo respondeu para ela que ele estava enfermo também, que muitas pessoas estavam enfermas. Ela então respondeu assim: bom, eu tenho a solução para o problema, a solução que vai curar todos os problemas físicos. Até eu fiquei interessado em saber qual é essa solução que ia curar todos os problemas físicos. Bom, só que ela disse assim para o Damo: é só desencarnar que desaparece todos os problemas físicos. Então eu pensei comigo, melhor eu ficar com os problemas físicos do que ir agora. Não estou pensando em ir agora. Então, quer dizer, os espíritos conservam essa personalidade, conservam inclusive o bom humor, sabe? Então, é muito interessante. Então, nós aqui temos essa cultura de fazermos reuniões para aqueles que já desencarnaram. Sim. É uma prática comum aqui na cidade as pessoas irem em busca de mensagens de pessoas que já desencarnaram. É a psicografia. Então, tem essa reunião. A pessoa dá o nome da pessoa que desencarnou, a data, e na reunião pede-se aquela mensagem. Se for permitido, vem então o espírito da sua comunicação, ou às vezes o mentor do médium dá notícia daquele desencarnado. É assim que acontece. Então é comum aqui fazermos essas reuniões. Agora, converso com várias pessoas que não falariam em público, mas que é natural para eles, que são médios. Aqui é uma cidade que tem muitos médios. Então eles conversam com pessoas desencarnadas e falam para a gente na maior naturalidade que conversou com um parente que já desencarnou. É assim que acontece por aqui.
Certo. E, senhor Barçanufo, quando ocorre a morte, o que na doutrina espírita, como deve ser tratado esse corpo? Bom, primeiro, com muito respeito e agradecimento, né? Porque o corpo que serviu de vestimenta para o espírito durante toda uma vida. Então, primeiro, respeito. Mas o fato de respeitar o corpo, de agradecer o corpo, não significa que possamos pensar em não doar um órgão, por exemplo. Mas essa é uma questão de foro íntimo de cada um. Não podemos pensar diferente. O pensamento da doutrina é este. Mas se a pessoa pensa dentro de um foro íntimo de não ser um doador, a gente tem que esclarecer. Se a pessoa optar em ser o doador, ótimo. Porque até essa questão da opção pode trazer transtornos futuros. Se a pessoa não é um doador, aí vamos assim dizer, nós poderíamos perguntar, bom, nesse caso então, se a pessoa não é doador, porque quem decide é a família, não a pessoa que foi, o que a família deve decidir? Bom, eu particularmente acho que a família deve optar pela doação, porque o espírito estando lá, suponhamos que ele não era doador, mas a partir do momento que ele doa, ele fez um gesto de caridade. A partir do momento que a pessoa começou a utilizar aquele órgão e que foi benéfico para alguém, então vale a pena. Porque se foi benéfico para alguém, o próprio espírito vai reconhecer que vale a pena. Tá certo? Então, no primeiro momento, o espírito pode sentir o impacto, mas depois ele vai perceber que vale a pena. Bárbara? Então, é sempre como um pré-requisito, né, o respeito ao livre-arbítrio, né, a escolha de cada um, né? Então, parece que essa seria a resposta nesse sentido da doação. É isso. Eu creio que a família deve conversar entre si. Como eu disse, né? Quem vai decidir é a família, que a pessoa já não está mais entre nós. Mas seria importante que a pessoa que é doador conversar com a família antes. Olha, eu sou um doador, pode doar meus órgãos, sem problema nenhum. Ou então, se a pessoa é radicalmente contra, ele dizer para a família que não quer doar. Mas tem que conversar antes, porque na hora de decidir, quem vai decidir são os familiares. Isso. E os familiares é que estarão com aquele momento para si, de decisão, de escolha, né? Exatamente, pois do ponto de vista da evolução do espírito, né, daquela individualidade, não faz nenhuma diferença ser doador ou não doador para a ciência, né, senhor Barçanufo? Olha, para a ciência não faz, mas vamos supor. Vou falar uma questão aqui do apego. Questão do apego. Se a pessoa é muito apegada ao corpo físico ou à matéria, se é uma pessoa que não tem um esclarecimento espiritual, pode ser que por causa desse apego ele vá sofrer mais. Por quê? Porque o espírito, o que o espiritismo fala a esse respeito? Quanto mais a pessoa tem uma condição espiritual, mais fácil se tornará o desligamento após a morte do corpo físico. Da mesma forma que no nascimento vai se ligando célula a célula a partir da concepção até o nascimento, e depois, com o desenvolvimento dos órgãos, o espírito vai se ligando ao corpo físico,
se completa no nascimento, mas até os 7 anos tem toda uma proteção espiritual do Senhor de guarda. Com o desencarne, existem aquelas pessoas que, ao desencarnar, já se tornarão totalmente desembaraçadas do corpo físico. Então, são pessoas que têm uma mente já elevada e têm facilidade para essa situação. Mas vai acontecer de pessoas que desencarnam e nem sabem que desencarnaram, porque ele continua tendo um corpo físico, continua tendo um perispírito. Mas o que importa nesse sentido é a questão da pessoa estar desapegado. Se a pessoa não tem nenhum tipo de apego, não vai ter problema nenhum. Agora, se a pessoa é apegada, pode ser que ele sinta alguma coisa, mas aí é a questão do esclarecimento. Então, dentro da doutrina espírita, procuramos esclarecer para que as pessoas não tenham nenhum problema com a doação de órgãos. Bom, muito bom ouvir, né? Isso aí. Com certeza. Seu Bossanufo, tem um livro do Chico Xavier, chama Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que, em outras palavras, fala que o Brasil é como se fosse o centro do mundo quando nós falamos do espiritismo, né? E foi feita uma pergunta para o senhor, quantos nós temos hoje, né? Uma quantidade de pessoas que são espíritas. E eu percebo que no Brasil existem muitas pessoas que estão envolvidas com o espiritismo, mas não se dizem espíritas porque provavelmente acreditam que sua crença, sua fé seja catolicismo ou outras crenças que não sejam especificamente o espiritismo, mas já tem esse contato com o espiritismo de alguma forma, vai em palestras e depois vai à missa e tudo mais. Qual é a sua visão a respeito dessas pessoas que enfrentam indiretamente ou diretamente? O senhor acredita que, com o passar do tempo, com essa busca de evolução espiritual, as pessoas tendem a ser mais caridosas, inclusive no período do seu desencarne, fazendo com que a doação de órgãos no Brasil aumente, ou a doação de corpos para pesquisa, como é o caso aqui da UFJ com o programa da professora Bárbara? Ou você acredita que as pessoas tendem a ficar mais apegadas à materialidade? Olha, eu acredito que quando a sociedade se mobiliza em torno de determinado assunto, há mais esclarecimentos. E tendo mais esclarecimentos para a população em termos geral, facilitará com que mais famílias aceitem a doação de órgãos. Bom, dentro da doutrina espírita, nós vamos encontrar pessoas que não são favoráveis, mas pessoalmente, não como corpo de doutrina. Bom, a doutrina espírita, a tendência é esclarecer cada vez mais. Houve um tempo, quando começou o espiritismo no Brasil, aqueles primeiros espíritas sofriam um pouco, porque era conceito geral que as pessoas diziam assim: espiritismo, a doutrina do demônio, né? Então, tinha esses conceitos pejorativos que marcaram época. Hoje não é assim mais. Quando fala de espiritismo, às vezes a pessoa diz assim: aquele povo que faz a caridade, então já mudou. Por quê? Porque pessoas como Chico Xavier, como Bezerra de Menezes, como Eurípides Barçanufo, como Jerônimo Candinho e tantos outros, começaram trabalhos assistenciais em nome da doutrina espírita, atendendo crianças, atendendo jovens, doentes mentais, idosos. Então, fez com que o espírita fosse olhado pela sociedade de uma forma diferente. E hoje, o espiritismo está muito divulgado no Brasil. Quando você citou o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, lá diz assim, que a árvore do Evangelho foi transplantada
da Palestina para a terra do Cruzeiro. É o Cruzeiro do Sul, é o Brasil. Então, nós vemos que esse Brasil será realmente o celeiro do mundo, desde que assim se torne viável os espíritas que compõem o movimento espírita. Depende da ação de cada dirigente, de cada grupo de trabalhadores, para que essa sementinha possa ser produzida em grandes árvores frondosas e que dê muitos frutos. Certinho. E professora Bárbara, professor Juliano, vocês têm mais alguma questão a fazer ao senhor Barçanufo? Eu acho que as dúvidas são inúmeras, mas a gente não vai conseguir saná-las todas hoje, né? Eu tenho a agradecer muito a oportunidade de aprender, consegui compreender muito agora, aprendi muito, muito obrigada pelas explicações. E é isso. Muito obrigado, então, senhor Barçanufo Zaru da Costa, representante do Espiritismo, aqui no nosso primeiro programa, numa série sobre a visão religiosa sobre os programas de doação de corpos no Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem. Nós é que agradecemos a oportunidade, ao Juliano, à Bárbara, a você, que tão carinhosamente nos recebe aqui nesse programa. Muita luz, muita paz a vocês. Bom, eu só gostaria de dizer que tem uma pergunta curiosa no Livro dos Espíritos, quando pergunta lá assim: a morte do corpo, a morte é dolorosa? Seria mesmo coisa assim de perguntar popularmente, né? Morrer dói. Eu diria o seguinte, que os espíritos disseram que não, que é como o pássaro que é liberto de uma gaiola. Então o espírito voa para alçar voos no infinito. É o retorno à liberdade do espírito que está cativo. Logicamente que nós não podemos apressar nossa volta, que seria suicídio e que seria uma coisa ruim, porque nós estaríamos prontos para retorno ao mundo espiritual. Às vezes, nesse tema que estamos falando, a pessoa pode perguntar e pensar assim, mas não vai trazer transtorno ao perispírito depois que a pessoa doar um órgão, né? Aqui na cidade de Palmelo, nós tínhamos um senhor que ele foi acidentado, então amputou a perna. Como nós vamos nos lares para fazer os tratamentos espirituais, e eu sou um dos médiuns, então o dirigente perguntava assim: é para continuar passando na casa do fulano de tal? Naquele momento não era bem eu que respondia ao dirigente dos trabalhos que ia naquele local. A gente ouvia a comunicação do mentor espiritual que estava dirigindo. Aí o mentor espiritual dizia assim, que deveria continuar. E eles continuaram indo lá. Mas aí o rapaz, né, que estava à frente dos trabalhos, que ia lá, perguntou assim: mas eu sinto que ele já sarou a perna, já está curado. Mas aí o mentor insistia que era para passar lá. Continuou passando por algum tempo, até que um dia o mentor disse assim: agora pode ficar sem passar lá. Aí veio a explicação. O mentor disse assim: é porque a parte espiritual ainda estava danificada, com lesão. A parte do perispírito estava com lesão. Então precisava fazer passe até que a parte espiritual ficasse totalmente curada. Então eles continuaram passando lá até que curou a parte espiritual. Quer dizer, não tinha a perna física, mas tinha a perna espiritual que estava com lesão. Enquanto não foi curada a parte de lesão no perispírito, não foi possível. Suponhamos que uma pessoa vai receber um órgão. Por que a pessoa recebe o órgão? Porque o órgão que ele tem foi danificado de alguma forma.
Por que aconteceu isso? Porque a pessoa que vai receber o órgão ainda precisa melhorar a sua condição para não prejudicar até um outro que for doado. Então, quer dizer, se foi prejudicado aquele órgão, foi por uma razão. Por exemplo, nossa vista. Se nós temos uma razão para que a nossa vista fique danificada, ela vai ficar. Aí nós recebemos a córnea e melhoramos a nossa situação. É uma nova oportunidade que estamos tendo de valorizar essa visão que temos para não danificá-la de novo, como espírito. Então, o espírito que doa está bem. Agora, aquela pessoa que vai receber vai depender da situação dela para receber aquele órgão. É uma nova oportunidade que está recebendo e que tem que valorizar essa oportunidade que está recebendo de um novo órgão e aproveitar bem, tratando bem os seus órgãos. Então, olha, eu agradeço muito a ter participado aqui com vocês. Peço a Deus que abençoe a todos que estão participando conosco desse momento, que Jesus ilumine a cada um. Muito obrigado. Eu só gostaria de agradecer aqui em nome da família espírita Palmelino. Muita luz, muita paz a todos. Obrigado, senhor Barçanufo. Quero agradecer também à professora doutora Bárbara de Lima Lucas, coordenadora do Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal de Jataí e representante da equipe do Programa de Doação de Corpos, que tem o título de Presentes Anatômicos lá na nossa UFJ. Obrigado, Bárbara. Muita gratidão também, Juliano. E agradeço ao coordenador da nossa Escola de Gestão e Eficiência Legislativa, o professor mestre Juliano Vilela, mais uma vez aqui conosco no início dessa nova série. Nós aqui agradecemos, Francisco, agradeço ao senhor, seu Barçanufo, e toda a família espírita de Palmelo e do Brasil todo, né? É muito bom ouvi-los e entender um pouco mais sobre a doutrina e qual é a relação que ela tem, né, com a doação de órgãos e também com a doação dos corpos para a pesquisa científica. E é bom saber que a doutrina, ela sinaliza, né, para a importância de fazer essa doação. E por isso nós ficamos mais aliviados, porque sabemos que na visão espírita, o programa de doação de corpos da universidade, assim como a doação de órgãos para que as pessoas possam viver mais tempo, né, e cumprir sua missão aqui nessa terra, está resguardado. Então a gente fica muito feliz em saber disso e de saber que a doutrina espírita pensa dessa forma. É verdade. Então a gente volta aí para a próxima entrevista sobre essa série que enfoca o aspecto religioso, como cada religião ou doutrina lida com a morte em geral e com a doação de corpos para a ciência em particular. Então até a próxima. Até lá.